Olá, jovens e adultos de nossa paróquia, da turma de Crisma. Vamos hoje iniciar mais uma catequese para nós darmos continuidade ao conteúdo que vínhamos trabalhando, hoje focando na questão da oração. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós refletimos sobre a Santa Missa, sobre a importância da confissão, e vamos agora, por fim, dar uma grande unida em todo esse conteúdo e falar sobre a questão da oração, visando muito mais um compromisso e responsabilidade do crismando, né, na vida espiritual. Né? Então, vamos entender uma coisa, né? Quando o jovem está se preparando, o adulto, para fazer o crisma, ele está não se preparando apenas para receber uma bênção, se preparando para falar que foi crismado, se preparando só para dar um passo exteriormente, né, no que diz respeito a algo que todo mundo tem, né? Como se fosse fazer um título de eleitor. Chega uma idade que todo mundo tem que ir lá e fazer. Né? Chega uma idade só porque eu sou católico, chega uma idade que eu tenho que ir lá e fazer o crisma. Né? Tem gente que vê muito dessa forma. Só que quando se recebe o sacramento do crisma, né, nós estamos dando um passo na nossa vida, não só espiritual, mas na nossa vida humana, na nossa vida por completo, né, em relação àquilo que nós compreendemos e aquilo que nós agimos, né, aquilo que nós iremos nos propor a agir, né. Nós estamos condicionando o nosso intelecto e a nossa vontade para que nós possamos cada vez mais caminhar por uma direção. Né? Nós estamos colocando um caminho na nossa vida, uma direção para que o nosso ser possa seguir, né, a partir de então. Então, quando se recebe o sacramento do crisma, a opção que é feita pelo jovem, ela deve ser compreendida pelo jovem, pelo adulto, ela deve ser compreendida. A opção não deve ser apenas uma escolha banal, ela deve ser compreendida em sua totalidade. Qual é a ideia central? Nós somos criados por Deus, né? Deus nos colocou o dom do amor, né? Está presente em nós a capacidade de amar, a capacidade de se voltar para Deus, né? Amar aqui eu estou querendo me referir a Deus. Nós temos que amar o próximo, claro, mas o nosso voltar-se para Deus, que é um ato primeiro, né, em relação ao amor que a gente tem a Deus e ao próximo. Então, primeiro o nosso ato é amar a Deus, é se voltar para Deus. Essa realidade, né, esse voltar-se para Deus, esse gesto, ele está intrínseco em nossa natureza. Faz parte do ser humano, né, voltar-se para Deus, porque nós somos criados por Ele. Então, tudo em nós pertence a Deus, tudo em nós está em Deus. Né? Nós não possuímos algo independente de Deus. Tudo que nós possuímos está ligado a Deus. Não existe nada em nós que não esteja. Então, a beleza, a bondade, a verdade, o ser, né? Eu possuo o ser. Né? Então, tudo aquilo que nós somos em Deus, né? Porque Deus é o único ser por si, que independe de todas as coisas, que simplesmente existe. E Ele concede o ser a todas as outras coisas. Então, tudo aquilo que existe, existe por conta de Deus. E existe ligado a Deus. Né? Não tem como nós sermos criados e nos separarmos de Deus. Né? Porque o nosso ser depende de Deus. Se existisse alguma criatura separada de Deus totalmente, ela simplesmente não seria, porque ser, para que nós possamos ser. Então, eu sou o João, eu sou um ser humano,
Para que eu seja, eu dependo de Deus. Então, existe uma ligação entre nós e Deus que é inseparável. Então, em toda a nossa natureza, por tudo aquilo que nós somos, vindo de Deus, é natural de nós voltarmos para Deus. Isso é natural. Então, por mais que o ser humano insista no pecado, insista em caminhar contra Deus, corrompendo aquilo que é natural em si, se em qualquer momento ele deixa desenvolver aquilo que é próprio de sua natureza, é automático o voltar-se e o buscar um Criador. Voltar-se para buscar um Criador. Isso é automático. Né? Por mais que você vá numa região do mundo aí onde a pessoa não tem nenhuma religião e não conheça, nunca ouviu falar sobre Deus, se ela começar a viver a verdade de si mesma, ela vai começar automaticamente a encontrar, né, no seu próprio interior essa existência de Deus. Por mais que ela não entenda ser Deus, ela não compreenda como seja, o seu ser vai começar a buscá-lo. Até o momento que ela comece a se abrir e buscar e Deus começa a corresponder, e então ela vai compreendendo a existência de Deus. Então veja só, a que ponto eu quero chegar. É natural isso. Só que nós não compreendemos. Nós nascemos e nós aprendemos a lidar com o mundo. Nós aprendemos que o mundo é o centro da nossa vida. Nós vivemos para o mundo. A nossa vida é aqui, a nossa vida é terrena. A gente precisa crescer, a gente precisa amar ao próximo. Por que amar ao próximo? Para viver nesse mundo melhor. As pessoas ensinam isso. Quem ensina muitas vezes para fazer o bem, ensina que tem que fazer o bem para que o mundo seja melhor, aqui. Né? A gente tem que fazer o mundo aqui melhor, né? Você tem que crescer, tem que pensar numa profissão, deixar o seu dom desabrochar, ver aquilo que você tem aptidão para fazer, vira um bom médico, um bom enfermeiro, um bom músico, um bom esportista. É aquilo que você for fazer a sua profissão, um bom sapateiro, um bom lixeiro, né? Um bom faxineiro. Qual vai ser a sua profissão? Eu vou então pensar naquilo que eu vou colaborar com a sociedade, aí eu vou crescer, vou buscar o meu espaço na sociedade. Então tudo relacionado a esse mundo. Nós somos criados para este mundo. Nós somos criados a vivermos os prazeres que o mundo oferece, a podermos encontrar uma pessoa, poder se unir com ela, casar, ter os filhos, etc. E acabou a vida. Né? Para poder ter uma morte boa, com consciência limpa, que você fez tudo que era certo. Esse é o ideal que muitas vezes nós aprendemos. Aí quando um jovem ou adulto, ou até mesmo uma criança, se revolta com esse ideal que é apresentado, ela começa a seguir ideias próprias de um mundo para ela, mas sempre pensando nela, naquilo que ela acredita e no mundo. Né? Então eu preciso viver bem no mundo a partir dos meus princípios. Né? Todos esses exemplos, tanto o jovem que pensa nos seus princípios, tanto o adulto ou a criança que se adequa ao que é ensinado para ele, como viver esse mundo, ambos estão errados. Nós somos criados muitas vezes, não todos os casos, graças a Deus, né? E não é a grande maioria, vamos dizer assim, que ensina dessa forma errada, porque graças a Deus as famílias, muitas vezes cristãs, ensinam da forma correta. Quando nós entendemos que nós não fomos criados para isso, que isso é uma passagem, né? É como no Egito, nós saindo da escravidão do pecado, nós estamos indo para a Terra Prometida. O lugar daquele povo era a Terra Prometida, né? Não era o deserto, né? Mas muitas pessoas quiseram se conformar com o deserto. As pessoas chegavam no deserto e queriam criar aquilo ali um ambiente bom. Então peça para Deus nos dar comida, peça para Deus nos dar água, peça para Deus nos dar uma estabilidade, peça para Deus nos afastar as pragas, para que o ambiente de deserto, porque a gente não está mais na escravidão, então tá bom aqui, o ambiente de deserto seja agradável, né? Alguns até chegavam nessa comodidade, ou pensavam na Terra Prometida apenas como, porque eu quero estar no bem-estar, eu quero estar bem tranquilo, não sei o quê, e por isso eles ficaram tanto tempo ali naquele deserto, até eles chegarem na Terra Prometida. Mas o que era certo é que o lugar deles não era o deserto. Então a gente precisa compreender, qual é o meu lugar? Meu lugar é o céu. O meu lugar é na presença de Deus. Porque a minha própria natureza anseia por isso. O que existe no mundo não é capaz de satisfazer aquilo que minha alma necessita. E quando nesse mundo eu começo a experimentar a graça de Deus, eu vou percebendo que existe algo que preenche a minha alma e está
fora desse mundo. Né? Não que Deus não esteja presente no mundo, não. Ao contrário, Ele está presente, Ele vem até aqui, mas Ele nos dá a experimentar de si para que nós queremos desejar passar a eternidade nele e não passar um tempo na Terra. Aí vai desenvolvendo. Essa compreensão precisa existir. O meu desejo não é aqui a Terra. Então eu vou começar a construir as coisas dessa Terra de acordo com o céu. Então eu vou seguir a vida sacerdotal pensando no céu. Não em pensar em simplesmente ser um bom padre para a Terra. Vou dar um testemunho bom para a Terra para fazer o mundo um pouco melhor. Não. Eu vou exercer aquilo que Deus quer de mim para que eu possa viver com Deus. Se uma pessoa vai casar, ela vai se unir em matrimônio para que ambas juntas possam corresponder à vontade de Deus. Se eu vou pensar em uma profissão, tudo aquilo que eu vou fazer naquela profissão, eu vou fazer pensando sempre no meu crescimento e na minha santidade. Sempre pensei em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Entender que eu estou fazendo algo na sociedade, porque cada um precisa fazer alguma coisa, porque o pouco que eu faço, que é a minha habilidade, eu ajudo o outro que não sabe fazer isso, assim como o outro vai me ajudar naquilo que eu não sei fazer. A sociedade sempre foi troca assim. No início, quando não existia dinheiro, era troca de serviço. Né? O padeiro dava um pão ali para aquele que era sapateiro, né? E o sapateiro pegava o sapato do padeiro e arrumava para ele. Era sempre uma troca de serviço. Né? Até hoje nós fazemos isso. Né? Só que tem a figura do dinheiro que às vezes faz a gente sempre ver as coisas de uma forma muito capital. Mas de uma forma isso acontece. Né? Eu vou para minha empresa, eu vou trabalhar e eu vou receber o meu salário para eu poder usufruir do serviço das outras pessoas. Então, no fundo, nós temos um ambiente onde nós estamos trabalhando para o crescimento e para a boa vivência de todos. Né? Não é uma ideia não é uma ideia filosófica que estou interpretando, né? Mas é uma ideia comum do próprio viver em sociedade do ser humano. Então nós precisamos colocar isso na aplicação de santidade. São José Maria Escrivá ensina. Porque tudo que nós formos fazer, nós devemos colocar ali se entregar e buscar a santificação daquilo. Então se eu vou lavar uma louça, eu vou encontrar a santificação naquilo. Se eu vou ir para o meu serviço, eu vou encontrar a santificação naquilo. Porque eu vou fazer isso pensando no bem dos outros que vão se beneficiar daquilo, né? Mas sobretudo pensando que naquilo ali eu estou exercendo a minha vocação, a vocação que Deus me deu, de ser santo naquilo específico que Ele colocou na minha vocação. Ser pai, ser mãe, ser padre, ser seminarista, ser um advogado, ser um médico, ser um faxineiro, ser um lixeiro, ser um policial, né? Ser um governante, ser um político. Né? Deus especificou a vocação. Então, na minha vocação, eu preciso viver a santidade. Certo? Então, essa mentalidade as pessoas não têm. Eu conversando às vezes com alguns na turma de crisma, é difícil sentir isso. O jovem parece que não está fazendo crisma para ser santo. Né? E ele está fazendo crisma por fazer. Então, é essa a ideia que eu queria, quando eu estava refletindo no início. Quando vai ser crismado, receber o sacramento do crisma, eu estou afirmando diante de Deus que eu compreendi isso, que eu entendi que eu tenho que fazer as coisas para ir para o céu. E eu estou assumindo a minha responsabilidade de viver isso e de levar isso à frente, evangelizando, através do exercício da minha vocação. E nas próximas catequeses depois a gente vai falar mais sobre vocação. Mas antes de falar sobre vocação, a gente tem que entender aquilo que é importante para que a gente viva bem a vocação. Né? E justamente é esse o ponto que eu queria chegar. Quando o crismando reconhece que o essencial da sua vida é alcançar a santidade, ele vai começar a traçar os meios necessários para que se alcance tal objetivo. Né? E um dos meios principais, que é o que eu queria focar, né? A gente já falou sobre a participação da Santa Missa, falamos sobre a confissão, aí hoje eu falo sobre a oração. Né? Então, por que eu não comecei já falando sobre oração, fiz toda essa introdução? Porque é simples. Na minha concepção, o jovem vai rezar, vai buscar a vida de santidade, a partir do momento que ele compreende que isso tem importância na vida dele. Né? Com essas ideias que eu acabei de falar. De que eu tenho um objetivo, uma finalidade, alcançar o céu, alcançar a viver a santidade. Então, para isso, eu tenho que encontrar os meios que eu preciso para chegar lá. E a oração é um deles.
Por que muitos jovens não rezam? Por que muitos adultos não rezam? Porque não entendem a importância da oração, né? Por exemplo, por que nem todo mundo estuda medicina? Porque nem todo mundo quer ser médico, né? É uma coisa difícil, né? Que quem vai gostar de pegar aqueles livros e ficar estudando? Quem gosta. Por que nem todo mundo compra aquele livro de direito lá, que eu não sei pronunciar bem o nome, né? Mas aqueles livros grossão lá com as leis. Por que todo mundo não compra um daquele fica lendo as leis e decorando as leis e guarda artigo e parágrafo, não sei o quê? Porque nem todo mundo quer ser advogado, nem todo mundo quer ser um juiz. Então a pessoa cria gosto e busca aquilo na medida em que ela quer, porque ela tem um objetivo, ser um médico, ser um advogado, né? Por que uma pessoa vai pegar algo e ficar estudando enlouquecidamente por aquilo? Porque ela quer, né? Então a pessoa ela tem um objetivo, né? A mesma coisa a oração. A oração só é importante na vida, só tem um valor na vida daqueles que reconhecem o objetivo que se alcança através da oração, né? E a oração é um caminho indispensável para quem quer viver a santidade. Então, se você sente a falta de interesse na sua vida com a oração, claro que existem na nossa vida humana, é o que os santos chamam de deserto espiritual, quando a gente não consegue ter o sentimento, a sensação, né, o desejo árduo pela oração, mas nós temos que nos esforçar mesmo nesses sentimentos para querer. Só que mesmo sem o sentimento, por que eu quero a oração? Ela tem que estar ligada à nossa vontade. Eu quero. Por quê? Porque a minha inteligência compreende que para mim alcançar o objetivo da santidade eu preciso da oração. Então, se vocês não têm vontade de rezar, é porque vocês não têm desejo de ir para o céu. Você pode ter desejo de muitas coisas, menos de ir para o céu. Você pode ter desejo de ser bem visto na igreja, você pode ter desejo de ser aquilo que você sonha ser na sua vida, né? A profissão, você tem desejo de ter uma boa família, você tem desejo de ter filhos, você tem desejo apenas de só varzear na vida e viver usufruindo dos prazeres, que a vida é só isso. Você pode ter várias finalidades, menos a santidade. Agora, quando a nossa finalidade começa a se tornar a nossa união com Deus, aí a gente começa a colocar a oração como uma opção necessária na nossa vida. Porque minha inteligência encontrou uma verdade. E a partir do momento que ela encontra essa verdade, a minha vontade começa a caminhar para aquilo. Então eu começo a querer a oração. Mesmo que não haja o sentimento, há a vontade. Por quê? Porque o meu ser inteiro está voltado para aquilo, a santidade. Então hoje nós vamos falar sobre oração para que vocês entendam a importância da oração, né? Principalmente o foco que eu não vou falar sobre a devoção mariana, mas eu falo, rezem, peçam muito a Nossa Senhora. Rezem sempre a Nossa Senhora, né? Porque é um caminho necessário. Então, assim, para nós que acreditamos no céu, as últimas aparições de Nossa Senhora, os últimos ensinamentos dos santos, né? A ideia é que o quê? A humanidade está caminhando no pecado assim, ó, né? Quase assim, né? Não é nem em diagonal, é quase que assim, ó. Então, o nosso crescimento na vida longe de Deus, né? O crescimento da desvalorização de Deus até mesmo dentro da religião, né? A banalização das coisas sagradas, tudo isso está crescendo muito. Então, a ideia é que o ser humano acha que está tudo bem. O pessoal está pecando, isso não vai interferir em nada na humanidade. Não. Quanto mais a humanidade está pecando, mais nós estamos ferindo o coração de Deus. E tudo isso, há uma consequência por tudo isso. E as últimas promessas, aparições de Nossa Senhora, né, no século passado inteiro, né, que teve, e as aparições, as mensagens de Nossa Senhora que já aconteceram também nesse nosso século XXI, todas vêm mostrar essa realidade, que o mundo está se afastando muito de Deus e Nossa Senhora está falando, fiquem perto de mim, fiquem perto do meu filho, não fiquem ferindo o coração dele, porque na hora que for punido, né, é bom que vocês estejam aqui perto de mim, é bom que vocês estejam curando as feridas do coração de Jesus e não ferindo novamente o coração dele. Então, é como uma guerra, né? Há uma guerra anunciada e as pessoas estão tudo indo para o outro exército, tudo se formando lá contra o outro exército, né? Né? Vamos dizer que o mundo acha que a quantidade né, irá vencer o poder de Deus, né? Tem mais gente contra Deus que a favor de Deus, então Deus vai perder. Não, não vai, viu? Se você não ficar do time de Deus, dependendo de quantos tem no outro time, não vai haver vitória. Deus sempre vai vencer.
mas é a batalha acontecendo. E nós temos que escolher, né? Então, falar em ser santo hoje, tem que abrir mão disso, tem que abrir mão mesmo. Porque o mundo está oferecendo essas coisas para a gente ir contra Deus. Isso não é o essencial da nossa vida. Então, eu não preciso viver a vida medíocre que as pessoas vivem. Eu não preciso viver a libertinagem que as pessoas vivem. Eu não preciso viver os vícios que as pessoas vivem. Eu não preciso viver o jeito de sociedade que as pessoas acreditam. Eu preciso viver a santidade. E a santidade, ela tem um poder de mudança no mundo. Né? Então, é isso que eu preciso encontrar. Então, eu preciso abrir mão disso, eu preciso mudar minha mente disso, eu preciso me converter? Sim. E a conversão, ela é necessária. Né? Se converter, cada dia mudar um pouco a minha mentalidade. É tipo falar assim, nossa, eu tenho que abrir mão mesmo disso? Sim. E eu abro mão. Pronto, estou me convertendo. Cada vez que eu abro mão de alguma coisa para ver a santidade, eu me converto. Né? E eu vou dar um testemunho muito besta. Olha que testemunho que parece assim, bem desnecessário. Na minha caminhada de seminário, né? Quantas amizades eu tive que abrir mão, quantas pessoas... Mas, por exemplo, músicas. Né? Eu tenho um gosto musical, assim, variadíssimo. Então, tem uns estilos musicais que eu sempre gostei desde a minha infância, né? Só que não possuía letras de se louvar, né? As letras louváveis. Com o tempo, eu fui vendo assim, isso não agrega nada na minha vida, mas de alguma forma prejudica. O excesso dessas palavras, dessas letras, né? Porque a música ela tem um poder de penetração na nossa alma muito forte. E ela acaba fazendo a gente refletir sobre aquilo que ela apresenta na sua letra. Então eram letras que, assim, não eram positivas. Né? Eu podia até não desenvolver nada de negativo com aquilo, mas não estava trazendo nada de positivo. Então, com o tempo, eu tive que falar assim, não tem por que eu ficar ouvindo essa música. Não é música que eleva a minha alma, né? Ou eu vou afastar um pouco, né? Ou eu vou diminuir um pouco, escutar menos isso, escutar só em um momento que talvez não vá, minha alma não vai ficar focada naquilo, não vai abstrair tanto, né? Em algum momento mais distraído, e evitar ao máximo, né? Como que eu vou, em um momento que eu estou em dificuldade, com a cabeça, dificuldade em viver a santidade, aí eu vou escutar uma música com a letra horrível, né? Aquilo vai levar minha alma a tomar decisões totalmente erradas. Então é um exemplo besta, mas na nossa vida tem coisas tão pequenas que a gente precisa abrir mão. Aí quando eu escolhi fazer, vou deixar de lado, isso foi uma conversão. Porque eu escolhi converter o meu coração somente para caminhar com Deus. Então é isso. A oração, ela vai então se tornar uma escolha. Né? Nossa vontade vai se direcionar para aquilo, para a oração, a partir do momento que nós queremos alcançar a santidade. Então a oração, conforme nos ensina a Santa Igreja, ela tem 4 finalidades. Quando eu vou rezar, eu tenho aí 4 finalidades. A primeira é adoração, adorar a Deus. Deus é o princípio criador de todas as coisas. Dele procede tudo aquilo que é bom. Né? Então, nós temos que adorá-lo, reconhecê-lo como Deus e se colocar como escravos diante dele. Né? Amá-lo com nossa totalidade do coração. Sabe? Então, a oração, ela tem esse caráter de adoração. Tem também o caráter de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Né? Por nos amar, por nos dar saúde, por nos dar a vida, por nos dar o mundo, a natureza, né? Por nos ajudar mesmo nas nossas dificuldades, por nos perdoar, por se dar na Eucaristia, por nos dar a sua mãe. Tudo isso nós devemos agradecer a Deus, porque Ele é bom para conosco. Também tem a finalidade de reparação dos nossos pecados. A gente peca, a gente falha contra Deus e a gente repara os nossos pecados através da oração. A gente pede perdão, pede que Deus venha sobre nós e nós reparamos, né, com ato de amor. Quando a gente ofende nossa mãe, né, uma forma é sempre assim, né? Num caso, em filme a gente vê, né? Mas essa é uma realidade também nas vidas. Quando um casal, né, o marido briga com a esposa, aí ele tá errado, ele erra com ela, aí ele quer o quê? Reparar o que ele fez. Ele compra flor, compra chocolate, faz uma surpresa, né? Ele faz algo de amor por ela. Então a oração também tem esse caráter de reparação. Reparar o meu pecado através do ato de amor a Deus, onde eu me inclino e peço perdão. Né? Peço que Ele me perdoe por aquilo, demonstrando que eu estou amando a Deus. E eu quero, através desse amor, mostrar que Ele deve me perdoar, assim, no sentido de estou obrigando Deus, mas no sentido de que eu estou realmente arrependido, Deus, e eu quero amar-te. Né? Então, e por último, a finalidade de petição, de pedir a Deus.
milagre, ajuda, pedir saúde, pedir por aquilo que nós necessitamos, né? E esse é o último, né? Desses 4, ele é o último. Porque antes a gente deve adorar, deve agradecer e deve reparar todas as nossas faltas. Então isso a gente faz de diversas formas. Esses 4 objetivos se alcançam de diversas formas. Então a oração, ela pode ser falada, né? Eu posso chegar e rezar um Pai Nosso, eu posso chegar e falar com Deus, dizer, pode ser uma oração vocal, mas nós rezamos de diversas outras formas. Nós fazemos oração através dos nossos atos bons, através da forma como que a gente se lidar com as situações. Então, por exemplo, uma pessoa me irrita, em vez de eu ficar, faz coisa que me irrita, ao invés de eu me irritar e gerar um ódio dentro de mim, eu vou conversar com Deus, eu vou oferecer aquilo para Deus, vou pedir forças, eu vou pedir como que eu enfrento essa situação, vou pedir discernimento, e eu vou entregando a Ele aquele momento, vou entregando a Ele o meu coração. Então eu torno de um momento que podia ser petição, um momento de oração. Então eu vou fazendo essa oração vocal, né? Eu vou falando com Deus, eu vou apresentando, e também posso fazer a oração mental. A oração mental, ela é sempre uma oração mais difícil. É aquela onde nós pegamos algo que diz sobre Deus, sobre uma verdade, né? Você pode pegar a Bíblia, né? Você pega a Bíblia aleatoriamente e lê, né? Começa a ler. A gente pega primeiro o prólogo de São João, né? Onde fala sobre o verbo, né? O verbo foi criado, né? Aí vai lá e aparece o momento que o verbo existia antes de todas as coisas junto com o Pai. Aí eu paro e começo a pensar sobre essa verdade, né? E aquilo é uma verdade, a Bíblia está dizendo, né? E eu vou pegando aquela verdade, coloco no meu coração e vou rezando com aquilo, mentalmente, né? Falando, adorando a Deus, né? Porque Ele é o Criador, Ele sempre esteve presente, Ele fez todas as coisas. Então eu vou deixando aquilo virar uma oração e fazendo com que aquilo se torne um diálogo. A oração mental é onde a gente consegue mais escutar a voz de Deus. E Ele começa a falar com a gente através disso, né? Então, através dessa verdade que eu vou meditando, de que Ele sempre esteve presente antes de todas as coisas, aí eu vou percebendo que Ele está presente em tudo, né? Ele sempre esteve presente, Ele sempre pensou em mim, então esse verbo está presente em minha vida, e daí isso vai virando uma oração, né? Isso é oração mental. Tanto a oração mental quanto a oração vocal, ambas são necessárias. Só que é preciso ter a vontade de querer rezar, para que se possa alcançar a santidade. E eu digo aqui muito claramente para vocês: não queiram entrar na batalha de ser cristão se vocês não vão rezar, né? Não queiram brincar de ser cristãos, né? Porque o essencial da nossa vida, o que está na nossa natureza, como eu dizia, é voltar-se para Deus, é buscar as coisas de Deus. E se nós ficamos brincando com isso, isso prejudica muito a nossa alma. A gente vai viver sempre de uma forma inconstante e o nosso psicólogo, a nossa psique vai sempre ficar prejudicado por isso, né? A nossa mente, o nosso espírito em sua totalidade sempre vai ficar prejudicado, porque a gente vai viver sempre um caminho duplo, onde a gente quer seguir o caminho de Deus, mais ou menos quer seguir o caminho contrário de Deus, e isso sempre vai gerar conflitos internos muito fortes. Então não queiram brincar de santidade, né? Não queiram brincar de fazer crisma, não queiram brincar de receber o sacramento, queiram ser santos, queiram ser cristãos. E para isso é necessária a oração. Para isso é necessário. É necessário, né? Não tem como o que ficar brincando, né? Eu vou até aqui concluir, até com um jeito de falar que me chamou muita atenção, né, do recentemente falecido Dom Henrique Soares, que numa formação ele dando para seminarista, ele falou bem claro, né? E aquilo é a certeza que deve ter no nosso coração. Ele disse para o seminarista assim: se você não quer rezar, se você não quer se converter para viver bem a sua vocação, sai do seminário. Para de brincar de querer ser padre, né? Ele disse pra gente. E isso eu transmito com a mesma convicção para vocês, né? Para que brincar disso? Se quer ser cristão, tem que rezar, tem que se converter, tem que abrir mão de coisas assim. Deus abriu mão da sua condição divina, se fez homem, né, e morreu por cada um de nós, e eu não vou abrir mão de nada por Deus, né? Eu não vou abrir mão dos meus desejos, de sonhos,
né, de coisas que eu almejo. Eu não vou abrir mão de nada disso por Deus. Eu não vou abrir mão dos meus, daquilo que eu sou, né? Então deixar de procurar vícios e começar a procurar virtudes. Né? Eu não vou abrir mão de nada por Deus. Então não faz sentido a nossa vida de cristão. Então por isso a oração, nesses 4 pontos, ela deve ser vivida, certo? Então depois vocês vão pegar e vão refletir mais sobre esses 4 objetivos da oração, né? A adoração a Deus, o agradecimento que nós damos através da nossa oração a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós, a reparação de nossas faltas e também a petição, né? Essas 4 finalidades da oração, vão refletir mais e começar principalmente a pensar: eu quero isso mesmo para minha vida? Né? E eu quero abrir mão disso, isso aqui, esse pecado que eu gosto tanto desse pecado. Nossa, eu gosto tanto desse sonho, mas Deus está me chamando para viver tal coisa. Né? Poxa vida, eu não quero abrir mão disso. Então, você tem a vontade, você tem a livre-arbítrio para escolher isso. Mas e se você quer escolher, então, eu aconselho você a seguir um caminho que nem você quer seguir. Agora, se você quer ser crismado, quer ser cristão mesmo, você tem que se converter, né? Não estou falando que ninguém é convertido. Estou falando que tem que se converter porque nós, todos os dias passamos por diversas conversões até a nossa santidade. Ninguém está santo ainda. Então nós precisamos viver desta forma. Então deixo a todos aí um desejo sincero de que vocês possam viver isso, porque não existe nada de mais precioso que isso. Então a gente fala com essa certeza aí de que tem que fazer uma escolha de caminho, mas com um desejo no coração muito forte de que todos façam essa escolha. Porque a gente não deseja ninguém seguir o caminho contrário da santidade, porque é um caminho que leva a sofrimento, a dor, a problema, né? Então, desejo a todos que tenham a coragem de ser santos e pedir aos santos que interceda por nós para que nós tenhamos essa coragem, né? Que Nossa Senhora possa dar a vocês a convicção de querer viver isso mesmo, de quererem ser cristãos, né? E não querer viver apenas com objetivos mundanos, porque isso vai trazer muitas frustrações, né? Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a querer viver a santidade, né, cada dia mais, a seguir um caminho sempre na presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.